Pensa só, um cowboy, um gaúcho, lá das imensas planícies argentinas. Agora, imagina que esse mesmo gaúcho é também um judeu, um refugiado fugindo da perseguição na Rússia. Parece uma mistura improvável, né? Pois é, mas essa história é real. É a história fascinante que o Alberto Gershunov conta no livro dele, Os Gaúchos Judeus dos Pampas. Vamos mergulhar em como uma identidade totalmente nova foi forjada ali, na base da esperança e, claro, na terra. Então, a grande pergunta é: quem eram, afinal, os gaúchos judeus? Como é que um grupo de refugiados do leste europeu se transforma, se reinventa como os cavaleiros icônicos da América do Sul? É essa fusão cultural que parece impossível à primeira vista que a gente vai desvendar agora. Para entender essa história, a gente precisa voltar para o começo de tudo. Porque isso não foi só uma mudança de país, foi uma fuga desesperada pela sobrevivência e a busca por um sonho, o sonho de encontrar uma nova Sião. Olha só o contraste. De um lado a gente tem a Rússia czarista, uma realidade brutal, né? Neve o tempo todo, aquele medo constante dos cossacos e a dor de ver seus livros sagrados sendo queimados. E do outro lado, a promessa da Argentina. Um céu limpo, aberto, a chance de ter liberdade, justiça e a dignidade de finalmente trabalhar na sua própria terra. Era a diferença entre perseguição e esperança, entre apenas sobreviver e a chance de viver de verdade. E essa ideia foi capturada de uma forma perfeita pelo líder espiritual deles, o rabino Jehuda Anacrói. Ele disse: onde a felicidade e a paz reinam, aí está Sião. Ou seja, para eles a Argentina não era só um país novo, era a terra prometida. Um lugar para reconstruir, não só as vidas, mas a própria fé. E então, o que acontece quando essas tradições judaicas tão antigas chegam nas planícies enormes e selvagens dos Pampas? Bom, algo extraordinário começa a nascer, o gaúcho judeu. E a pessoa que melhor representa essa nova realidade é o Pavel Dublac. A frase dele, "sou um gaúcho judeu", não é uma contradição. É, na verdade, a afirmação de uma identidade completamente nova e cheia de orgulho. O Pavel era um homem de contrastes, fascinantes, por sinal. Por baixo da batina judaica, ele usava as bombachas, a calça larga do gaúcho. Como agricultor, dizem que era péssimo, mas como contador de histórias, ele era um mestre. Para ele não tinha conflito nenhum. Ele olhava para os gaúchos e via a mesma nobreza dos antigos patriarcas hebreus. Ele vivia, literalmente, com um pé em cada mundo. E essa admiração não era algo superficial. Ele mergulhou de cabeça nas lendas locais. Contava com uma paixão enorme as histórias de coragem dos gaúchos, como a do Pedro Nunes, que enfrentou uma onça pintada só com uma faca e um poncho. Ele não estava apenas morando na Argentina, ele estava se tornando parte dela. Mas claro, a vida nos Pampas não era só feita de poesia e lendas. Era terra, era suor, era luta. Vamos dar uma olhada em como eles semearam essa nova vida, encarando tanto a beleza quanto a brutalidade dessa nova fronteira. Dá para sentir a solenidade desse momento. Abrir o primeiro suco na terra não era só agricultura, era um ritual. A família inteira reunida, sentindo aquele cheiro de terra úmida, que era quase um perfume de esperança. Cada pedacinho de terra arada era como se fosse uma declaração: nós pertencemos a este lugar. E talvez nada capture melhor esse sentimento do que a história do Moisés. Ele era um ex-joalheiro, sabe? As mãos dele estavam acostumadas com pedras preciosas, e agora ele segura o trigo da sua primeira colheita. E as lágrimas dele não são de tristeza. Quando ele diz, este trigo é nosso, ele está falando de liberdade, de dignidade, de um futuro que ele mesmo plantou com as próprias mãos. Só que essa nova Sião também tinha suas pragas. E de repente, o céu escurecia, mas não com nuvens de chuva. Era um enxame voraz de gafanhotos, que podia devorar anos de trabalho em questão de minutos. A terra que dava vida também podia tirar tudo com uma crueldade avassaladora. Mas os maiores desafios, muitas vezes, não vinham da terra, e sim do coração. É nessas histórias de amor e de conflito que a gente vê essa nova identidade ser testada de verdade. Essa é a Geverd, linda. Dizem que parecia as heroínas da Bíblia, mas o coração dela ainda estava do outro lado do oceano. Ela vivia assombrada pelas memórias de um amor perdido, lá perto do Mar Negro. O corpo dela estava nos Pampas, mas a alma ainda não tinha chegado. E a cura para essa tristeza não veio de um casamento com um pretendente rico. Veio do som melancólico da flauta de barro de um rapaz chamado Lázaro. A música dele
que nascia daquela mesma terra, finalmente conseguiu falar com a alma da Gevede, teceu uma ponte entre o passado e o presente dela. Foi assim que ela finalmente encontrou seu lar. E tem também a história da Miriam. Ela era filha de um erudito super devoto e se apaixona por quem? Pelo Rogélio, o gaúcho. Eles não tinham uma língua em comum, então a comunicação deles era música. Ele cantava as canções tristes da planície e ela respondia com as melodias antigas do povo dela. Era uma conversa de almas, através do som. O clímax dessa história vem justamente na noite mais sagrada do calendário judaico, a Páscoa. De repente, Rogélio surge a cavalo e a Miriam, ela foge com ele de cabelos ao vento. Um ato de desafio total. Naquele momento, ali, sobre a lua dos Pampas, os dois mundos não estavam apenas se encontrando, não. Eles colidiram e se fundiram para sempre. E então, o que fica dessa história tão notável? Qual é o legado que esses pioneiros tão improváveis deixaram para trás? O legado é essa imagem poderosa que o autor cria de um candelabro com braços feitos de trigo. Por um momento brilhante na história, a resiliência milenar de Judá e o espírito livre dos Pampas não só coexistiram, eles criaram algo totalmente novo. Um encontrou no outro um novo tipo de força. No fim das contas, a história dos gaúchos judeus deixa a gente com uma pergunta profunda. O lar é um lugar que se encontra ou é um lugar que se cria? Talvez a resposta seja que o verdadeiro lar é aquele que a gente tem a coragem de construir, usando os pedaços do nosso passado e a esperança do nosso futuro.